O Castelo de Leiria. O Castelo de Leiria localiza-se na cidade, freguesia, concelho e distrito de Leiria. Edificado em posição dominante a norte sobre a primitiva povoação e o rio Lis, este belo e imponente castelo medieval, onde se contrastam as belezas do património edificado e as da paisagem natural, é um dos ex-libris da cidade. Considerado o melhor exemplo de transformação residencial de um castelo no país, o monumento compreende outras atrações arquitetónicas, históricas e arqueológicas. Não existem informações seguras acerca da primitiva ocupação humana do sítio do castelo, embora a região de Leiria seja rica em testemunhos arqueológicos pré-históricos e romanos. Apenas se sabe que antes da construção do mesmo poderá ter existido uma ermida e uma alcáçova no local. Viria a tornar-se um próspero centro econômico medieval, graças ao comércio de cereais e produtos alimentares, trigo, azeite, vinho, frutas, de madeiras, pinhal de leiria, de minérios, ferro, carvão, sal-gema, calcário, e de produtos artesanais, lanifícios e tecelagens, couros, olarias, ferragens. Ao consolidar o seu governo a partir de 1128, o jovem Dom Afonso Henriques planeou alargar os seus domínios, então limitados a norte pelo rio Minho, a sudoeste pela Serra da Estrela e a sul pelo rio Mondego. Para esse fim, a partir de 1130, invadiu por diversas vezes o território vizinho da Galiza a norte, ao mesmo tempo em que se mantinha atento à fronteira sul, constantemente atacada pelos muçulmanos. Para defesa desta linde sul, estrategicamente fez erguer, de raiz, um novo castelo entre Coimbra e Santarém em 1135, no alto de uma elevação rochosa, um pouco ao sul da confluência do rio Lis com o rio Lena, a cuja guarnição, sob o comando de Dom Paio Guterres, foi confiada a defesa da nova fronteira que ali tentava firmar. A povoação que também iniciava, e que passaria a designar o respectivo castelo, chamou de Leiria. 2 anos mais tarde, a povoação e o seu castelo foram assaltados pelo Califado Almohada, que se aproveitaram de uma investida das forças de Dom Afonso Henriques a Galiza em 1137. Após uma encarniçada resistência, Paio Guterres e seus homens foram forçados a abandonar as suas posições. De volta às mãos de Dom Afonso Henriques em 1142, o monarca outorgou carta de foral à povoação, determinando a reconstrução e reforço da estrutura do castelo, no qual fez erguer uma capela sob invocação de Nossa Senhora da Pena, entre 1144 e 1147.
seu sucessor, Dom Sancho I, concedeu novo fural à vila em 1195, determinando erguer-lhe uma cerca amuralhada. A vila desenvolveu-se de tal forma que foi lá que se deu as Cortes de 1254, convocadas por Dom Afonso III, as primeiras cortes onde foram chamados representantes da nobreza, clero e povo. Desde então o local foi muita vez escolhido para a realização de cortes, a base sobre a qual se construiria o que hoje é o Parlamento. Sob o reinado de Dom Fernando, quando aqui se reuniram as cortes de 1372, a vila encontrava-se em expansão até às margens do rio Lis. Já no final do século XIX, por iniciativa da Liga dos Amigos do Castelo, que pretendia fazer um estudo do castelo e iniciar a sua reconstrução, o arquiteto Ernesto Corrudi elaborou um projeto de restauro das ruínas do castelo, que foram classificadas como Monumento Nacional por decreto publicado em 23 de junho de 1910.